plena Avenida Paulista, enquanto milhares passavam apressados e indiferentes, um encontro mudaria para sempre duas vidas. De um lado, Silvio Santos, um dos homens mais ricos e famosos do Brasil. Do outro, Miguel, um menino de apenas 10 anos, faminto e desesperado. Quando o pequeno pediu apenas R$ 2 para comprar pão, ninguém poderia imaginar a reação do apresentador. Antes de continuar, queremos convidar você a se inscrever em nosso canal e nos contar nos comentários de qual região do Brasil está nos assistindo. O gesto de Silvio Santos naquele dia não apenas transformou a vida de Miguel e sua mãe doente, mas também inspirou uma onda de solidariedade que continua até hoje. Acompanhe-me e descubra a história completa deste encontro que nos lembra o poder de um simples ato de bondade. O sol já se punha no horizonte de São Paulo, tingindo o céu com tons alaranjados que contrastavam com o cinza dos arranha-céus. Era uma sexta-feira de outono, com aquela brisa característica que trazia um leve alívio após um dia abafado. Na movimentada Avenida Paulista, os executivos apressados começavam a deixar seus escritórios, misturando-se aos turistas que aproveitavam o início do fim de semana para conhecer um dos cartões postais da metrópole. Silvio Santos, aos 93 anos, ainda mantinha sua rotina de visitas esporádicas ao SBT, emissora que fundara e comandara por décadas. Apesar da idade avançada, sua presença causava frisson por onde passava. Naquele dia, após uma reunião com executivos para discutir a programação especial de fim de ano, decidiu fazer algo incomum. Dispensou o motorista e optou por caminhar um pouco, acompanhado apenas de seu segurança de confiança, Jair. Preciso esticar as pernas, Jair. A gente fica muito tempo sentado, sabe? Não é bom para a saúde, comentou com seu jeito característico, ajeitando o terno azul marinho impecavelmente alinhado. Enquanto caminhava observando as vitrines e o movimento das pessoas, Silvio notou algo que destoava daquele cenário de prosperidade aparente. Próximo à entrada de uma galeria comercial, um menino de aproximadamente 10 anos, magro, vestindo roupas gastas, uma camiseta que um dia foi branca e uma bermuda jeans desbotada, observava com olhos atentos as pessoas que passavam. O garoto tinha a pele morena, queimada de sol, cabelos escuros e crespos, e uma expressão que misturava maturidade precoce e vulnerabilidade infantil. O apresentador diminuiu o passo, intrigado pela presença daquela criança aparentemente sozinha em uma das avenidas mais movimentadas da cidade. O menino, ao perceber que estava sendo observado, hesitou por um momento, mas então se aproximou. "Moço, o senhor poderia me dar R$ 2? Estou com fome desde ontem", disse ele, com voz baixa, mas firme, sem o tom melodramático que muitas vezes acompanha esses pedidos. Silvio Santos parou, encarando o garoto nos olhos. Algo naquele olhar direto e sincero o tocou profundamente. Após tantas décadas de vida pública, lidando com todo tipo de situação e pessoa, ele desenvolvera um sexto sentido para distinguir sinceridade de manipulação. "Como é seu nome, meu jovem?", perguntou Silvio, com o mesmo tom afável que utilizava em seus programas. "Miguel, senhor", respondeu o menino, sustentando o olhar. "E onde estão seus pais, Miguel?" O garoto hesitou, desviando brevemente os olhos para o chão. "Minha mãe está doente, senhor. Ela trabalha como diarista, mas não conseguiu serviço. Essa semana porque está com pneumonia. Meu pai, ele foi embora há muito tempo." Jair, o segurança, mantinha-se a postos, observando com atenção a interação e as pessoas ao redor que começavam a notar a presença do famoso apresentador. R$ 2 dariam para comprar o quê, Miguel?", indagou Silvio, genuinamente curioso. "Um pão na padaria ali da esquina. Às vezes eles vendem mais barato os pães do dia anterior.
A resposta, pragmática e sem drama, fez Silvio assentir pensativamente. Algumas pessoas já haviam parado, formando um pequeno círculo ao redor deles, smartphones apostos para registrar o momento. E onde você mora, Miguel? Na Vila Prudente, senhor. Pego o metrô até aqui porque tem mais gente para pedir ajuda. Silvio Santos tirou a carteira do bolso interno do paletó. As pessoas ao redor esperavam ver ele entregar algumas notas para o menino, um gesto de caridade que seria aplaudido e compartilhado nas redes sociais. Porém, o que aconteceu em seguida surpreendeu a todos. Jair, chamou Silvio, vá até aquela lanchonete e traga um lanche completo para o Miguel. E água, não se esqueça da água. Enquanto o segurança se afastava para cumprir a ordem, Silvio se dirigiu ao menino. Vamos nos sentar ali naquele banco, Miguel. Estou com as pernas cansadas e precisamos conversar. Caminharam até um banco próximo, seguidos pelos olhares curiosos dos transeuntes. Miguel, visivelmente desconfiado, mantinha uma distância cautelosa. Sabe quem eu sou, Miguel? Perguntou Silvio, quando já estavam sentados. O senhor é o Silvio Santos. Todo mundo conhece o senhor na televisão. Um leve sorriso se formou no rosto do apresentador. E você assiste ao meu programa? Às vezes, quando tem televisão funcionando lá na comunidade. Gosto quando o senhor joga dinheiro para a plateia. Silvio riu com a sinceridade da resposta. Miguel, vou te fazer uma proposta, mas antes quero que me conte mais sobre você e sua mãe. Nesse momento, Jair retornou com uma sacola contendo um lanche completo, batatas fritas e uma garrafa de água. Miguel olhou para a comida, claramente faminto, mas conteve-se. Pode comer, filho, disse Silvio com um gesto encorajador. Enquanto o menino comia com avidez, mas mantendo certa compostura, Silvio observava atentamente. Havia algo naquela criança que o lembrava de sua própria infância, dos tempos em que vendia produtos nas ruas do Rio de Janeiro, muito antes da fama e fortuna. Miguel, vou te contar uma coisa que poucas pessoas sabem, começou Silvio, quando o garoto já havia terminado de comer. Quando eu tinha mais ou menos a sua idade, também precisei trabalhar nas ruas. Vendia canetas, carteiras, muitas coisas diferentes. Não era fácil, mas aprendi muito sobre as pessoas e sobre a vida. Os olhos de Miguel se arregalaram, incrédulos. Verdade, senhor? O senhor também foi pobre? Sim, Miguel, muito pobre. E sabe o que me ajudou? Não foi apenas trabalhar duro, mas encontrar pessoas que acreditaram em mim e me deram oportunidades. A multidão ao redor havia crescido, mas mantinha uma distância respeitosa, captando fragmentos da conversa. Silvio, ciente da plateia, mas focado no menino à sua frente, continuou. Você estuda, Miguel? Sim, senhor. Estou na 5ª série, mas faltei essa semana para cuidar da minha mãe. Silvio assentiu, pensativo. O que você gostaria de ser quando crescer? A pergunta pegou o menino de surpresa. Depois de um momento de reflexão, respondeu: queria ser médico para cuidar da minha mãe e das pessoas da comunidade. Mas acho que é um sonho muito grande. Nenhum sonho é grande demais, Miguel, respondeu Silvio, com um brilho nos olhos. Acredite em mim, eu sei disso. O apresentador então tirou um cartão do bolso e entregou a Jair, junto com algumas instruções, sussurradas. O segurança assentiu e fez uma ligação rápida. Miguel, quero ajudar você e sua mãe. Não apenas hoje, com um lanche ou alguns reais, mas de verdade. Estou enviando meu assistente pessoal para buscar vocês amanhã cedo. Vamos providenciar tratamento médico para sua mãe e um programa de bolsa de estudos para você. O menino olhava incrédulo, alternando o olhar entre Silvio e Jair, como se tentasse determinar se aquilo era algum tipo de brincadeira. É sério mesmo, senhor? Miguel, em todos esses anos de televisão, uma coisa que aprendi é que a vida real é muito mais importante que qualquer programa. Vou te ajudar, mas com uma condição. Qual? Perguntou o garoto hesitante. Que você prometa estudar muito e, quando puder,
Ajude outras pessoas assim como estou te ajudando agora. Você aceita? Miguel, com os olhos marejados, assentiu vigorosamente. Prometo, seu Silvio. Prometo mesmo. Silvio então pediu que Miguel anotasse seu endereço e o nome completo de sua mãe no verso do cartão que Jair lhe entregou. Enquanto o menino escrevia com cuidado, usando o banco como apoio, o apresentador observava a multidão que se formara. Algumas pessoas aplaudiam discretamente, outras filmavam, mas todas pareciam genuinamente tocadas pela cena. Quando Miguel terminou de escrever, Silvio colocou a mão em seu ombro. Agora vamos garantir que você chegue em casa em segurança. Jair vai acompanhá-lo até lá. Mas, senhor, e o senhor? Questionou o segurança preocupado. Eu estou bem, Jair. Vou pegar um táxi para casa. A prioridade agora é o Miguel. Antes de se despedirem, Silvio entregou discretamente um envelope a Jair. Isso deve ajudar com as necessidades imediatas. Amanhã resolveremos o resto. Enquanto via Jair e Miguel se afastarem em direção à estação de metrô, Silvio Santos permaneceu sentado por alguns minutos, absorto em pensamentos. A multidão começou a se dispersar, muitos comentando sobre o que haviam presenciado. Uma senhora idosa que observara toda a cena aproximou-se timidamente. Senhor Silvio, que gesto bonito! O senhor poderia simplesmente ter dado o dinheiro e ido embora, mas fez muito mais. O apresentador sorriu gentilmente. Sabe, minha senhora, quando chegamos a uma certa idade, percebemos que nosso verdadeiro legado não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Aquele menino me lembrou de onde vim e do quanto sou grato a quem me ajudou no caminho. Com essas palavras, Silvio se despediu, deixando para trás não apenas a senhora emocionada, mas uma história que começaria a circular pela cidade muito antes de chegar às redes sociais. Na manhã seguinte, o céu de São Paulo amanheceu nublado, com aquela garoa fina tão característica da cidade. No pequeno apartamento de 2 cômodos na comunidade Vila Prudente, Dona Conceição, mãe de Miguel, acordou sobressaltada com o som de batidas na porta. A mulher de 38 anos, aparentando bem mais devido aos anos de trabalho árduo e privações, tentou levantar-se, mas foi impedida por uma forte crise de tosse. Deixa que eu atendo, mãe, disse Miguel, que já estava acordado e preparava um chá na pequena cozinha improvisada. Ao abrir a porta, o menino deparou-se com Jair, o segurança que o acompanhara no dia anterior, e uma mulher de meia idade, vestida formalmente, carregando uma maleta. Bom dia, Miguel, cumprimentou Jair. Esta é a doutora Clara, médica da família, do Sr. Silvio Santos. A médica sorriu gentilmente. Olá, Miguel. Podemos entrar? Viemos ver sua mãe, como combinado. O garoto, ainda um pouco atordoado com a realidade daquela visita, assentiu e abriu passagem. O apartamento, apesar de extremamente simples e com sinais claros de infiltração nas paredes, estava organizado e limpo dentro das possibilidades. Dona Conceição, sentada na única cama do local, observava a cena com expressão confusa e apreensiva. Miguel, quem são essas pessoas? Perguntou com voz rouca, intercalada por tosses. Mãe, lembra que ontem eu contei sobre ter encontrado o Silvio Santos? Então, ele mandou essa médica para te examinar. A expressão de Conceição alternou entre incredulidade e preocupação. Filho, você não deveria inventar histórias assim. Jair se adiantou, mostrando uma identificação oficial do SBT e o cartão pessoal de Silvio Santos. Senhora, é verdade. O Sr. Abravanel ficou comovido com a situação de vocês e quer ajudar. Se me permite, a doutora Clara gostaria de examiná-la. Enquanto a médica realizava um exame detalhado em Dona Conceição, Jair conversava com Miguel na pequena sala que também servia como cozinha. O Sr. Silvio pediu que eu conhecesse melhor sua situação, explicou o segurança. Você tem outros parentes? Como vocês vivem aqui?
Miguel, sentado na única cadeira disponível enquanto Jair permanecia de pé, explicou que ele e a mãe viviam sozinhos desde que seu pai os abandonara há 5 anos. Conceição trabalhava como diarista quando conseguia serviço e, às vezes, fazia faxinas em escritórios durante a noite. Nos últimos meses, porém, o trabalho havia escasseado e a doença da mãe complicara ainda mais a situação. E a escola? Você disse que estuda, certo? Questionou Jair. Sim, na escola municipal, aqui perto. Gosto de estudar, principalmente matemática e ciências, respondeu o menino, com um brilho no olhar que contrastava com a simplicidade do ambiente. Após cerca de 20 minutos, a doutora Clara emergiu do quarto com expressão séria. Dona Conceição está com um quadro avançado de pneumonia, agravado por uma anemia severa e desnutrição. Ela precisa de tratamento imediato, disse a médica, tirando do bolso um celular. Vou providenciar uma ambulância para levá-la a uma clínica particular, onde poderemos tratá-la adequadamente. Miguel levantou-se apreensivo. Mas a gente não tem dinheiro nem plano de saúde. A médica sorriu gentilmente. Não se preocupe com isso, Miguel. O Sr. Silvio já providenciou tudo. Sua mãe receberá o melhor tratamento possível. Menos de 1 hora depois, uma ambulância particular estacionava discretamente próximo ao prédio. 2 paramédicos entraram com uma maca e, com extremo cuidado, transportaram Dona Conceição. Miguel observava tudo, dividido entre a preocupação com a mãe e o assombro com aquela situação surreal. Posso ir junto? Perguntou ansioso. Claro, respondeu a doutora Clara. Na verdade, temos instruções específicas sobre você também. No caminho para a clínica, enquanto os paramédicos monitoravam os sinais vitais de Dona Conceição, a médica explicou a Miguel que, além do tratamento da mãe, Silvio Santos havia requisitado uma avaliação completa da saúde do menino, incluindo exames nutricionais e oftalmológicos. O Sr. Silvio acredita que, para estudar bem, você precisa estar saudável, explicou ela. E isso inclui óculos, se for necessário, e uma alimentação adequada. A ambulância dirigiu-se não a um hospital comum, mas a uma prestigiosa clínica, particular na região dos Jardins, onde Dona Conceição foi imediatamente internada em um quarto privativo. Miguel, que nunca havia entrado em um estabelecimento tão sofisticado, observava tudo com olhos arregalados. As paredes impecavelmente brancas, os equipamentos modernos, a equipe atenciosa. Enquanto sua mãe era encaminhada para exames mais detalhados, Miguel foi levado a outro setor da clínica, onde passou por uma bateria de avaliações. Altura, peso, exames de sangue, verificação da visão, da audição e da saúde bucal. O médico pediatra que o atendeu confirmou o que era visível a olho nu. O menino estava abaixo do peso ideal e apresentava sinais de desnutrição leve, além de necessitar urgentemente de tratamento odontológico e óculos para corrigir um grau moderado de miopia. Vamos cuidar de tudo isso, Miguel, assegurou o médico com um sorriso gentil. Você é um garoto muito forte e inteligente. Vai se recuperar rapidamente. Ao final da tarde, quando Miguel já havia recebido a primeira dose de vitaminas e feito moldes para aparelhos dentários, uma assistente social chegou à clínica para conversar com ele. A mulher, chamada Regina, explicou que fazia parte de uma fundação ligada às empresas do Sr. Abravanel e que estava ali para garantir que todas as necessidades dele e da mãe fossem atendidas. Miguel, sua mãe vai precisar ficar internada por pelo menos 2 semanas, explicou Regina. Durante esse tempo, precisamos decidir onde você vai ficar. O menino imediatamente tensionou-se. Não quero ir para um abrigo. Preciso ficar perto da minha mãe. Regina sorriu, tranquilizadora. Não se preocupe. Não estamos pensando em nenhum abrigo. Na verdade, o Sr. Silvio sugeriu uma solução temporária bastante especial. Nesse momento,
A porta do quarto onde conversavam se abriu e, para surpresa de Miguel, o próprio Silvio Santos entrou, acompanhado de sua filha, Patrícia Abravanel. O apresentador, com seu característico terno bem alinhado, sorriu ao ver o menino. E então, Miguel, como está sendo tratado aqui? O garoto, momentaneamente sem palavras, apenas assentiu, impressionado. Patrícia aproximou-se com um sorriso caloroso. Olá, Miguel. Meu pai me contou tudo sobre você. Estamos muito felizes em poder ajudar. Silvio sentou-se na cadeira ao lado do menino, com aquela familiaridade que o tornara tão querido por milhões de brasileiros. Miguel, conversei muito com minha família ontem à noite. Sua história nos tocou profundamente e decidimos fazer mais do que apenas um gesto. Pontual. Patrícia continuou. Enquanto sua mãe se recupera, gostaríamos que você ficasse em nossa casa de hóspedes. Lá terá todo o conforto necessário, poderá visitar sua mãe diariamente e continuaremos com seu tratamento médico e nutricional. Miguel olhava de um para o outro, atônito. Na casa de vocês? Silvio riu com a reação do menino. Sim, temos espaço de sobra, e meus netos ficariam felizes em conhecer você. Além disso, já providenciamos sua transferência temporária para uma escola próxima, para que não perca as aulas enquanto estiver conosco. O apresentador fez uma pausa, observando a reação de Miguel antes de continuar. Mas isso é apenas o começo. Quero propor algo mais duradouro para você e sua mãe. Nesse momento, Regina, a assistente social, abriu uma pasta e retirou alguns documentos. Miguel, o Sr. Abravanel está propondo criar um fundo educacional para garantir seus estudos até a universidade, incluindo cursos preparatórios para o vestibular. Além disso, oferece um programa de requalificação profissional para sua mãe quando ela estiver recuperada e auxílio para encontrarem uma moradia mais adequada. O menino olhava para os documentos sem realmente conseguir processar o que estava acontecendo. Seus olhos começaram a marejar. Por que o senhor está fazendo tudo isso por nós? Perguntou finalmente, com voz embargada. Silvio, com uma expressão serena que carregava a sabedoria de seus 93 anos, respondeu: Sabe, Miguel, durante minha vida recebi muitas bênçãos. Construí um império, tenho uma família maravilhosa, conquistei o carinho do público brasileiro, mas nunca esqueci de onde vim. Quando olho para você, vejo um pouco do garoto que fui, determinado, corajoso, enfrentando dificuldades, mas sonhando grande. O apresentador fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas. O Brasil está cheio de talentos como você, crianças com potencial incrível que só precisam de uma oportunidade. Não posso mudar o país inteiro, mas posso mudar o mundo de uma pessoa de cada vez, e escolhi começar por você. A simplicidade e sinceridade daquelas palavras atingiram Miguel profundamente. Sem conseguir conter mais a emoção, o menino começou a chorar silenciosamente. Patrícia, com instinto maternal, aproximou-se e o abraçou gentilmente. Está tudo bem, Miguel. Às vezes, a vida nos surpreende de maneiras que não imaginamos. Após alguns minutos, quando Miguel já havia se acalmado, Silvio continuou. Há apenas uma condição para tudo isso. O menino enxugou as lágrimas, endireitando-se na cadeira. Qual, senhor? Que você prometa dar o seu melhor, nos estudos, na vida, em tudo que fizer, e que, quando puder, passe adiante essa corrente de bondade. Não precisa ser com dinheiro, pode ser com seu tempo, seu conhecimento, sua atenção a quem precisar. Miguel assentiu solenemente. Prometo, seu Silvio. Vou me esforçar muito e nunca vou esquecer o que o senhor está fazendo por mim e pela minha mãe. Naquele mesmo dia, após uma visita emocionada à sua mãe, que chorou ao saber de tudo o que estava acontecendo, Miguel foi levado à mansão dos Abravanel. Com apenas uma pequena mochila contendo seus poucos pertences, o menino entrou em um mundo completamente diferente do seu.
uma propriedade espaçosa, com jardins bem cuidados, piscina e uma casa de hóspedes maior que todo o apartamento onde vivia com a mãe. Nos dias que se seguiram, Miguel experimentou transformações que jamais imaginara. Recebeu roupas novas, óculos que corrigiram sua visão, revelando um mundo de detalhes que desconhecia. Começou o tratamento odontológico e, mais importante, iniciou aulas na nova escola, uma instituição particular de excelente reputação, onde foi acolhido com discrição e respeito. Todas as tardes, após as aulas, era levado à clínica para visitar Dona Conceição, que melhorava visivelmente a cada dia. A mãe, inicialmente desconfiada e constrangida com toda aquela ajuda, gradualmente começou a aceitar a situação, especialmente quando Patrícia Abravanel fez questão de visitá-la pessoalmente, tratando-a não como uma beneficiária de caridade, mas como uma igual, uma mãe preocupada com o futuro do filho. Uma semana após o início daquela nova vida, Miguel foi convidado a jantar na casa principal com a família Abravanel. Vestido com roupas novas e com os cabelos recém-cortados, o menino estava nervoso, mas determinado a mostrar gratidão e educação. Durante o jantar, servido em uma elegante sala de refeições, Silvio fez questão de sentar Miguel ao seu lado e incluí-lo nas conversas familiares. O apresentador, conhecido por seu carisma e habilidade em deixar as pessoas à vontade, contou histórias de sua própria infância, as dificuldades, os desafios, as primeiras vendas nas ruas do Rio de Janeiro. Sabe, Miguel, muita gente acha que nasci rico ou que tive tudo fácil na vida, comentou Silvio, enquanto todos saboreavam a sobremesa. Mas a verdade é que comecei do zero, como você. A diferença é que tive algumas oportunidades e soube aproveitá-las. Um dos netos de Silvio, um adolescente pouco mais velho que Miguel, perguntou: Vô, como você sabia que o Miguel era uma pessoa de verdade? Tem tanta gente por aí tentando enganar os outros? A pergunta, embora direta, não continha maldade, apenas a curiosidade natural de um jovem. Silvio sorriu, pensativo. Bom, durante toda a minha vida lidei com pessoas, no comércio, na televisão, nos negócios. Desenvolvi um certo instinto para reconhecer sinceridade. Nos olhos do Miguel, vi honestidade. Vi um menino que estava pedindo ajuda não por preguiça ou desonestidade, mas por necessidade real. E sabe, mesmo que eu estivesse errado, prefiro errar ajudando do que perder a chance de fazer a diferença na vida de alguém. Miguel, que ouvia atentamente, sentiu um nó na garganta. Nunca imaginara estar ali, naquela mesa, sendo tratado com tanto respeito e consideração por uma das famílias mais influentes do país. Seu Silvio, disse o menino reunindo coragem, como o senhor conseguiu tanto sucesso na vida? O apresentador riu, deliciado com a pergunta direta. Ah, Miguel, essa é uma boa pergunta. Acho que foi uma combinação de fatores: trabalho duro, persistência, capacidade de reconhecer oportunidades e, sim, um pouco de sorte também. Mas sabe o que considero mais importante? Nunca desistir quando as coisas ficam difíceis. E sempre, sempre tratar as pessoas com respeito, independentemente de quem sejam. O jantar prosseguiu em clima ameno, com conversas sobre escola, projetos familiares e histórias do SBT. Miguel, gradualmente mais relaxado, surpreendeu a todos com sua inteligência e maturidade, frutos de uma vida que o forçara a crescer cedo demais. Ao final da noite, quando já se preparava para retornar à casa de hóspedes, Miguel foi chamado ao escritório particular de Silvio. Lá, o apresentador mostrou-lhe uma reportagem que havia saído naquele dia em um grande portal de notícias, relatando o encontro deles na Avenida Paulista e as consequências daquele momento. Veja, Miguel, nossa história já está inspirando outras pessoas, disse Silvio, mostrando os comentários na matéria.
Muitos leitores compartilhavam histórias semelhantes ou prometiam iniciar suas próprias ações de ajuda ao próximo. É importante que você entenda algo. Não fiz isso para aparecer ou ganhar publicidade. Na verdade, preferiria que tudo tivesse acontecido discretamente. Mas se nossa história pode motivar outros a fazerem o bem, então que seja conhecida. Miguel assentiu, compreendendo a dimensão daquilo tudo. Seu Silvio, acho que nunca vou poder agradecer o suficiente. O apresentador interrompeu-o com um gesto suave. Não precisa agradecer com palavras, Miguel. Agradeça com suas ações, com seu futuro. Estudo, dedicação, honestidade, esse será o melhor agradecimento. Naquela noite, deitado na confortável cama da casa de hóspedes, Miguel contemplou a transformação vertiginosa que sua vida sofrera em apenas 8 dias. De menino faminto, pedindo dinheiro na rua, a protegido de uma das maiores personalidades do Brasil. As lágrimas vieram, não de tristeza ou autocomiseração, mas de uma emoção profunda e de uma determinação renovada. Vou conseguir, mãe, sussurrou para si mesmo antes de adormecer. Vou fazer tudo valer a pena. 3 anos se passaram desde aquele fatídico encontro na Avenida Paulista. São Paulo continuava sua rotina frenética, implacável em seu ritmo, de metrópole, mas para Miguel e Dona Conceição, o mundo havia se transformado completamente. Era uma manhã ensolarada de domingo, e o apartamento onde agora viviam, em um bairro de classe média na zona sul da cidade, estava iluminado por raios dourados que entravam pelas janelas amplas. O lugar, embora modesto se comparado à mansão dos Abravanel, era um palácio diante do cubículo onde moravam anteriormente. 3 quartos, sala espaçosa, cozinha planejada e uma pequena varanda onde Dona Conceição cultivava suas plantas. Miguel, agora com 13 anos, estava sentado à mesa da sala, rodeado de livros e cadernos. Mais alto, com o físico saudável proporcionado por uma alimentação adequada e pela prática regular de natação, esporte que descobrira adorar. O adolescente exibia o semblante concentrado de quem mergulha profundamente nos estudos. Os óculos de armação moderna emolduravam um olhar mais maduro, mas que ainda guardava aquela centelha de determinação que chamara a atenção de Silvio Santos anos antes. Dona Conceição emergiu da cozinha, trazendo uma bandeja com suco e sanduíches. Filho, faz horas que você está estudando. Precisa fazer uma pausa para comer algo. A mulher também estava transformada. Recuperada da pneumonia que quase lhe custara a vida, alimentada adequadamente e livre das preocupações financeiras mais urgentes, Conceição parecia 10 anos mais jovem. Os cabelos, antes sempre presos em um coque mal feito, agora caíam em ondas bem cuidadas sobre os ombros. Vestia-se com simplicidade, mas com roupas de boa qualidade, e exibia no rosto uma serenidade que outrora parecia impossível. Só mais um pouco, mãe, respondeu Miguel, sem desviar os olhos do livro de matemática avançada. Tenho Olimpíada na semana que vem. Conceição sorriu, orgulhosa e preocupada ao mesmo tempo. Miguel, você já é o primeiro da classe. Não precisa se pressionar tanto. O adolescente finalmente ergueu os olhos, sorrindo para a mãe. Não é pressão, mãe. Eu realmente gosto de estudar e sabe que quero muito ganhar essa Olimpíada de Matemática. Se conseguir, posso participar. Da Nacional ano que vem. Conceição assentiu, compreendendo. Nos últimos 3 anos, testemunhara o florescimento intelectual do filho com uma mistura de alegria e espanto. Miguel, que sempre fora inteligente, revelou-se excepcionalmente talentoso quando teve acesso a uma educação de qualidade e ao apoio necessário. Na escola particular onde estudava, graças à bolsa integral proporcionada pelo Fundo Educacional criado por Silvio Santos, destacava-se não apenas em matemática, mas em todas as disciplinas. Tudo bem,
Mas pelo menos coma enquanto estuda, contemporizou ela, colocando a bandeja ao lado dos livros. Naquele momento, o telefone tocou. Conceição atendeu e seu rosto se iluminou. Dona Patrícia, que prazer falar com a senhora. Sim, ele está aqui, estudando como sempre. Patrícia Abravanel, filha de Silvio, mantivera contato regular com a família ao longo dos anos. Mais do que uma simples benfeitora, tornara-se uma espécie de mentora para Miguel e amiga para Conceição. É para você, disse, passando o telefone para o filho. Oi, Dona Patrícia, cumprimentou Miguel com evidente carinho na voz. Olá, campeão! Interrompi seus estudos! Nunca é interrupção falar com a senhora, respondeu educadamente. Que bom ouvir isso. Estou ligando para lembrar que amanhã é o aniversário do meu pai. Nada formal, apenas um almoço em família, mas ele fez questão que vocês dois estivessem presentes. Claro! Não perderíamos por nada, garantiu Miguel, olhando para a mãe, que assentiu prontamente. Ótimo! Ah, e ele quer que você leve aquele projeto de ciências que ganhou o prêmio na feira da escola. Está muito orgulhoso e quer mostrar para alguns amigos. Após desligar, Miguel voltou-se para a mãe com expressão pensativa. Já faz quase um mês que não vemos seu Silvio. Na última vez, achei ele um pouco abatido. Conceição sentou-se ao lado do filho. Ele já tem 96 anos, filho. É natural que a idade pese, mas parece que está bem de saúde, pelo que Dona Patrícia sempre comenta. Miguel assentiu, pensativo. Seu relacionamento com Silvio Santos havia evoluído de uma maneira que nenhum dos dois poderia prever. O que começara como um gesto de caridade transformara-se em algo mais profundo, uma espécie de mentoria, quase uma relação de avô e neto. Silvio, mesmo com a agenda sempre cheia e a saúde mais frágil devido à idade avançada, fazia questão de acompanhar os progressos de Miguel, celebrar suas conquistas e aconselhá-lo nos momentos de dúvida. Sabe, mãe, às vezes ainda é difícil acreditar em tudo o que aconteceu, comentou Miguel, pegando o sanduíche. Como nossa vida mudou por causa daquele encontro, Conceição sorriu, com os olhos levemente marejados. Muita gente pensa que a mudança maior foi sair da pobreza, ter este apartamento, você numa boa escola. Mas para mim, o mais importante foi recuperar a esperança. Lembra como eu estava antes? Doente, desanimada, sem acreditar que as coisas poderiam melhorar. Miguel assentiu. As memórias daquela vida anterior, embora ainda vívidas, pareciam pertencer a outro tempo, outra realidade. E você, mãe, está feliz no novo emprego? Conceição trabalhava agora como assistente administrativa em uma das empresas do grupo Silvio Santos. Após se recuperar da pneumonia, passara por um programa de requalificação profissional, aprendendo informática e técnicas de secretariado. Estou amando, filho. A equipe é maravilhosa, o trabalho é interessante e o melhor. Tenho horário fixo, benefícios. Posso estar em casa quando você chega da escola. É uma vida que eu nem sonhava ser possível. O restante daquele domingo transcorreu tranquilamente. Miguel alternava entre estudos e momentos de descanso, incluindo uma partida de videogame, um hobby que desenvolvera nos últimos anos. Conceição preparou o almoço favorito do filho, organizou as roupas para o dia seguinte e, à noite, os dois assistiram juntos a um documentário sobre ciência na televisão. Na manhã seguinte, vestidos com elegância discreta, mãe e filho tomaram um táxi até a residência dos Abravanel. Miguel carregava cuidadosamente a maquete de seu projeto científico, um sistema de purificação de água utilizando materiais de baixo custo, inspirado nas dificuldades que vivenciara na comunidade. Ao chegarem, foram recebidos calorosamente por Patrícia, que os conduziu até o jardim onde a família já se reunia.
Silvio Santos estava sentado em uma confortável poltrona à sombra de uma árvore frondosa, conversando animadamente com os netos e alguns amigos próximos. Ao ver Miguel e Conceição, seu rosto iluminou-se com um sorriso genuíno. "Ah, chegaram meus convidados especiais!" exclamou, fazendo um gesto para que se aproximassem. Miguel notou que, embora mantivesse o carisma e a vivacidade de sempre, Silvio parecia mais frágil. Os 96 anos pesavam visivelmente, com movimentos mais lentos e a respiração por vezes ofegante. Ainda assim, a mente permanecia afiada e os olhos brilhantes. "Feliz aniversário, seu Silvio!" cumprimentou Miguel, aproximando-se para um abraço respeitoso. "Obrigado, meu jovem. E isso aí é o famoso projeto de que tanto me falaram?" "Sim, senhor. Ganhei o primeiro lugar na Feira de Ciências. Não esperava menos de você. Venha, quero que explique para todos como funciona." Nos minutos seguintes, Miguel apresentou seu projeto para o pequeno grupo reunido. Com desenvoltura impressionante para um adolescente de 13 anos, explicou os princípios científicos por trás do sistema de purificação, demonstrando como materiais simples como areia, carvão ativado e garrafas PET podiam ser utilizados para criar um filtro eficiente. "O mais importante", concluiu, "é que qualquer comunidade pode replicar isso com materiais baratos e acessíveis. Já estamos implementando o sistema em 3 pontos da Vila Prudente, onde morávamos." Os presentes aplaudiram, genuinamente impressionados. Um senhor idoso, que Miguel reconheceu como um importante empresário do setor de tecnologia, aproximou-se com interesse. "Jovem, isso tem potencial para se tornar um projeto muito maior. Já pensou em escala industrial? Com algumas adaptações, poderia atender comunidades inteiras." Antes que Miguel pudesse responder, Silvio interveio. "Calma, Robertinho, ele tem só 13 anos, tempo de sobra para pensar em escala industrial", brincou, piscando para Miguel. "Mas concordo que o potencial é enorme." Após a apresentação, enquanto os convidados se dispersavam para o almoço que seria servido, Silvio pediu que Miguel permanecesse ao seu lado. "Quero conversar um pouco com você, em particular", disse, indicando a cadeira ao lado de sua poltrona. Quando ficaram a sós, o apresentador observou o adolescente por alguns instantes com expressão contemplativa. "Sabe, Miguel, estou fazendo 96 anos hoje. É uma idade em que a gente naturalmente começa a pensar no legado que vai deixar." Miguel assentiu, respeitosamente. "O senhor já deixou um legado enorme. Sua carreira, sua família, tudo que construiu." Silvio sorriu, com aquele jeito característico que fizera dele um ícone da televisão brasileira. "Sim, construí muita coisa, mas sabe o que me dá mais orgulho ultimamente? Ver o que você está se tornando." O adolescente corou ligeiramente, surpreso, com a declaração. "Eu, seu Silvio, mas o senhor tem tantas conquistas importantes e todas elas têm seu valor. Mas há algo especial em ver uma vida se transformar, em saber que pude contribuir para isso. Quando o encontrei naquele dia, pedindo R$ 2, na Avenida Paulista, algo me disse que você era diferente, que tinha um potencial imenso, apenas aguardando uma oportunidade." O apresentador fez uma pausa, ajeitando-se na poltrona. "Miguel, vou te contar uma coisa que poucas pessoas sabem. Ao longo da minha vida, especialmente nos últimos anos, tenho ajudado discretamente várias famílias e jovens em situação de vulnerabilidade. Alguns através da minha fundação, outros de maneira mais direta, como fiz com você e sua mãe." "Sério? Não sabia disso, seu Silvio. Não é algo que divulgo. A verdadeira caridade não precisa de holofotes. Mas você foi um caso especial, porque vi tanto de mim mesmo em você. Aquela determinação, aquela dignidade mesmo nas circunstâncias mais difíceis." Silvio então retirou do bolso do paletó um envelope e entregou a Miguel. "Isso é um presente de aniversário, não meu, mas seu." Confuso, Miguel abriu o envelope. Dentro,
Havia uma carta formal do Instituto Silvio Santos, informando que ele havia sido selecionado para um programa especial de mentoria acadêmica, que incluía aulas particulares com professores universitários, acesso a laboratórios de pesquisa e a possibilidade de intercâmbio internacional quando completasse 16 anos. Seu Silvio, isso é incrível, disse emocionado. Não sei nem como agradecer. Não precisa agradecer. Só precisa continuar se esforçando e, principalmente, nunca esquecer suas origens. Seu projeto de purificação de água mostra que você entendeu a lição mais importante. Conhecimento só tem valor real quando ajuda a melhorar a vida das pessoas. Nesse momento, Patrícia aproximou-se, anunciando que o almoço seria servido. Silvio levantou-se com alguma dificuldade, apoiando-se no braço que Miguel prontamente ofereceu. Ah, quase esqueci, disse o apresentador, enquanto caminhavam lentamente em direção à mesa posta no jardim. Semana que vem tem uma gravação especial do meu programa. Gostaria que você e sua mãe participassem. Miguel olhou-o surpreso. No seu programa? Mas para quê? Silvio sorriu misteriosamente. Você verá. Digamos que quero compartilhar nossa história com mais pessoas. Quem sabe assim inspiramos outros a fazerem o mesmo. Uma semana depois, Miguel e Dona Conceição encontravam-se nos bastidores do programa dominical de Silvio Santos. Apesar da idade avançada, o apresentador mantinha sua atração televisiva, embora com frequência reduzida e participações mais curtas. Conceição estava visivelmente nervosa, ajustando repetidamente o vestido simples, mas elegante, que escolhera para a ocasião. Miguel, por outro lado, exibia uma tranquilidade surpreendente para alguém prestes a aparecer em rede nacional. Não está nervoso, filho? Perguntou a mãe, ajeitando pela enésima vez a gola da camisa do adolescente. Um pouco, admitiu. Mas seu Silvio disse que seria uma conversa simples, como as que temos na casa dele. Um assistente de produção aproximou-se, informando que estariam no ar em 5 minutos. Conduziu-os até a lateral do palco, de onde poderiam ver Silvio já posicionado, conversando animadamente com a plateia, enquanto aguardava o retorno dos comerciais. E agora, querida plateia e telespectadores de todo o Brasil, quero compartilhar com vocês uma história muito especial, anunciou Silvio quando as câmeras voltaram a rodar. Uma história que começa com um pedido de R$ 2 na Avenida Paulista e se transforma em uma lição para todos nós. Nos minutos seguintes, o apresentador narrou o encontro com Miguel, a descoberta da situação da família e como decidira intervir. Falou com emoção genuína, intercalando momentos bem-humorados com reflexões profundas sobre oportunidades, solidariedade e o potencial desperdiçado de tantos jovens brasileiros em situação de vulnerabilidade. E agora, quero que conheçam o protagonista desta história. Miguel, por favor, venha até aqui com sua mãe, Dona Conceição. Os dois entraram no palco, recebidos por aplausos calorosos da plateia. Miguel, vestindo calça social e camisa, caminhava com postura ereta e confiante, uma transformação visível do menino tímido e desnutrido de 3 anos atrás. Conceição, ao seu lado, exibia um sorriso nervoso, mas cheio de orgulho. Miguel, conte para nosso público como estava sua vida quando nos conhecemos e como está agora, pediu Silvio, cedendo o microfone. Com surpreendente desenvoltura, o adolescente relatou sua trajetória. As dificuldades na comunidade, a doença da mãe, os dias sem alimentação adequada, as noites de estudo à luz de velas quando a eletricidade era cortada. Contou sobre o encontro com Silvio, o tratamento médico que salvara a vida de sua mãe, a oportunidade de estudar em uma boa escola e, finalmente, os projetos que desenvolvera para ajudar a comunidade onde crescera. Hoje estou no topo da minha classe, participo de Olimpíadas de Matemática e Ciências e tenho grandes planos para o futuro, concluiu. Quero ser médico ou engenheiro, ainda não decidi.
Mas seja qual for minha escolha, sei que quero dedicar parte do meu trabalho a ajudar comunidades carentes como a que eu vim. A plateia aplaudiu entusiasticamente. Muitos enxugavam lágrimas discretas. Silvio, visivelmente emocionado, retomou o microfone. Conceição, como foi essa transformação para você como mãe? Com voz embargada, Conceição contou sobre sua luta diária para criar o filho sozinha, o desespero quando adoeceu sem recursos para tratamento, e como a intervenção de Silvio não apenas salvara sua vida, mas devolver a sua dignidade. Hoje trabalho em uma empresa, tenho uma profissão, posso oferecer um lar decente para meu filho, e o mais importante, posso sonhar com um futuro melhor. Nunca terei palavras suficientes para agradecer. Silvio, então, fez algo incomum. Pediu que as câmeras se afastassem um pouco, criando um momento mais íntimo. Miguel, Conceição, vocês sempre me agradecem, mas a verdade é que eu é que devo agradecer a vocês. Vocês me deram a chance de fazer algo verdadeiramente significativo, algo que vai além de prêmios e reconhecimento profissional. O apresentador virou-se para a plateia e para as câmeras. Amigos que me assistem, quero fazer um apelo. Não é para doarem dinheiro ou participarem de nenhuma campanha. É algo mais simples e, ao mesmo tempo, mais difícil. Olhem ao redor. Vejam as pessoas invisíveis que cruzam seu caminho todos os dias. Aquele entregador, aquela faxineira, aquela criança pedindo ajuda. Todos têm uma história, todos têm potencial, todos merecem dignidade. Silvio fez uma pausa, buscando as palavras exatas. Nem todos podem oferecer bolsas de estudo ou empregos, eu entendo isso. Mas todos podem oferecer algo. Um olhar de respeito, uma palavra gentil, uma pequena oportunidade. É assim que mudamos o Brasil, uma pessoa de cada vez. O programa prosseguiu com Silvio, anunciando a criação de um novo projeto em parceria com empresários presentes na plateia. O Projeto Miguel, que ofereceria bolsas de estudo integrais e suporte familiar para jovens talentosos de comunidades carentes. Miguel será nosso primeiro embaixador, ajudando a identificar outros jovens com potencial em sua antiga comunidade, explicou. Porque ninguém melhor do que ele para reconhecer o talento que se esconde por trás da pobreza. Ao final da gravação, nos bastidores, Miguel aproximou-se de Silvio, que descansava em seu camarim. Seu Silvio não sabia do Projeto Miguel. Por que não me contou antes? O apresentador sorriu com os olhos brilhando de satisfação. Queria ver sua reação genuína. E então, o que achou? É incrível. Já tenho até alguns nomes em mente, jovens talentosos que conheci na Vila Prudente. Ótimo, porque esse é apenas o começo. Silvio levantou-se, caminhando até a janela do camarim, de onde se podia ver parte da cidade de São Paulo. Sabe, Miguel, quando cheguei ao Brasil, ainda criança, este país me acolheu e me deu oportunidades. Construí aqui minha vida, minha carreira, minha família. Agora, no outono da minha vida, quero retribuir, e você será parte importante disso. Miguel escutava atentamente, impressionado com a visão e a energia que Silvio ainda demonstrava, apesar da idade avançada. O Projeto Miguel é apenas a ponta do iceberg. Já está tudo planejado e documentado. Uma fundação completa, com apoio educacional, médico, psicológico e profissional para famílias em situação de vulnerabilidade. Algo que continuará muito depois que eu não estiver mais aqui. O senhor vai viver muitos anos ainda, disse Miguel com convicção. Silvio riu, dando tapinhas afetuosos no ombro do adolescente. Agradeço sua confiança, mas sou realista. Estou com 96 anos, já vivi muito mais do que a maioria. E está tudo bem assim. O importante é o que deixamos para trás, o impacto que causamos na vida das pessoas. Nesse momento, Patrícia entrou no camarim, informando que o carro estava pronto para levar Miguel e Conceição para casa. Antes de se despedirem, Silvio fez um último comentário. Miguel,
Lembra daquele dia na Avenida Paulista quando você me pediu R$ 2? Na época você achou que precisava do dinheiro para sobreviver. Mas hoje entendo que eu é que precisava daquele encontro, talvez até mais do que você. O adolescente olhou-o, confuso. Como assim, seu Silvio? Você me deu a chance de fazer algo que vai além de prêmios, dinheiro e fama. Algo genuíno, transformador, e por isso serei eternamente grato. Ao sair do estúdio naquela noite, caminhando ao lado da mãe em direção ao carro que os aguardava, Miguel refletiu sobre a incrível jornada que vivera nos últimos 3 anos. De um menino faminto pedindo dinheiro nas ruas a embaixador de um projeto que ajudaria dezenas, talvez centenas de jovens como ele. No que está pensando, filho? Perguntou Conceição, notando seu silêncio contemplativo. Em como a vida dá voltas, mãe, e em como pretendo honrar tudo isso que recebi. Enquanto o carro atravessava as ruas iluminadas de São Paulo, Miguel olhava pela janela a cidade que um dia o acolhera com indiferença, e agora se abria em possibilidades. Na semana seguinte, retornaria à Vila Prudente, não mais como um menino que implorava por R$ 2, mas como um jovem cheio de propósito, pronto para estender a mão a outros que, como ele, apenas aguardavam uma oportunidade para brilhar. E em algum lugar daquela metrópole imensa e contraditória, um homem de 96 anos adormecia com a satisfação de saber que seu legado continuaria vivo, multiplicando-se em vidas transformadas, muito além dos estúdios de televisão e das manchetes de jornais. A verdadeira herança de Silvio Santos não seria medida em cifras ou em pontos de audiência, mas nos sorrisos de crianças que, como Miguel, teriam a chance de construir um futuro melhor, provando que, às vezes, o gesto mais simples pode desencadear a mais profunda transformação.